saber quanto meu cliente precisa complementar a contribuição. O que acontece? Vou repetir, ó. Como saber o quanto o meu cliente precisa complementar a contribuição? Que história é essa de complementar a contribuição? Como assim? Se a gente tem contribuições no CNIS, até então a gente parte do pressuposto que aquilo ali vai ser contado como tempo de contribuição ou carência. Só que hoje não é bem assim. Nós tivemos a reforma da Previdência que trouxe alteração no próprio sistema previdenciário, trazendo a idade mínima e necessariamente os salários de contribuição hoje deve ser visto como um salário não de data a data, mas da própria contribuição. E por conta disso, a legislação previdenciária ela trouxe essa possibilidade de complementar. Caso contrário, a pessoa não vai ter aquele tempo que ela recolheu ou que até mesmo o empregador recolheu considerado para o INSS. E aqui eu preciso trazer algumas observações práticas. Por quê? A primeira delas é o quê? A importância de se analisar o famoso documento previdenciário que é o CNIS, ou CNIS, como o cliente diz, né? Que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele traz todo o histórico contributivo desse cliente. Vai contar a vida desse cliente, a vida trabalhista e a vida previdenciária. E aí que entra a parte de complementação. Porque se você não estiver atenta com a documentação do seu cliente e for induzida, por exemplo, na hora de fazer um requerimento pelo simulado do INSS, pode ser que você cometa um grande erro e ter o indeferimento aí do benefício do seu cliente. É muito comum, eu até trago um caso, um exemplo da aposentadoria por idade, que hoje quase que virou a aposentadoria programada, porque exige 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, mais a carência. Acontece, minha gente, que o simulado às vezes vai trazer informação para você lá de que a pessoa já tem até o direito, vem até o salário de benefício. Hoje eu fiz uma mentoria com a aluna e veio dessa forma, com valor inclusive do benefício. Gente, só que a cliente tem várias pendências naquele documento, tem vários indicadores, inclusive ela fez uma contribuição, as contribuições como baixa renda. E a gente sabe que esse tipo de contribuição baixa renda, que é o 5% do salário mínimo, não é para todo mundo, não é para qualquer pessoa. Existem os requisitos para isso. E esse tempo só vai ser homologado, considerado pelo INSS, se houver a complementação. E aqui cabe o estudo, cabe análise, cabe um parecer, cabe cálculos, e tudo isso se transforma em serviço que você pode apresentar para o seu cliente, como vai agregar na vida previdenciária dele, vai agregar num benefício que ele busca e até mesmo futuramente, caso ele não faça esse direito de imediato. Hoje tem que ser feita a análise do CNIS. Se não souber fazer análise do CNIS, apontando os indicadores, as pendências e os documentos que você precisa relacionar para o seu cliente apresentar para você, corre o risco de você só ficar olhando o documento e até trabalhar. Porque o trabalho aqui vai desde o primeiro momento que você criou uma senha do meu INSS, acessou o sistema do meu INSS, baixou esse documento e vai analisar esse documento. Foi época que a gente ia para o INSS, gente, e só fazia o requerimento ou nem ia. Conforme eu falei até com o cliente, antigamente eu falaria para o cliente ir lá dar entrada no sistema ou ligar para 135 e dar entrada, quando indeferisse ele me procurasse. Isso não acontece mais. E se você fizer isso, corre o risco de você estar perdendo cliente, perdendo dinheiro, deixando de ter bons honorários por conta disso. Então, toda vez que o seu cliente procurar e você identificar que há contribuições abaixo do salário mínimo, conforme determina aí o decreto, o regulamento da Previdência que foi regularizado por esse decreto,
você vai precisar complementar. E tudo isso é uma técnica que você vai apresentar para o seu cliente e transformar isso em serviço. Antigamente a gente achava, nós advogados, que só é serviço se teve a propositura de uma ação. E hoje não. Hoje a advocacia extrajudicial, a advocacia preventiva, a consultoria preventiva, o requerimento no administrativo e até mesmo antes, a própria preparação dessa documentação. E vou mais além. E quando esse benefício já foi implantado, a pessoa já está recebendo, também existe um planejamento para esse benefício, um planejamento revisional, porque não faz sentido você fazer toda uma análise de documentação de um benefício já implantado e não cobrar por isso. Então, a oportunidade está aí, os clientes estão aí. Existem clientes com indicadores no CNIS, existem clientes com salários de contribuição abaixo do salário mínimo, que não vai servir sequer para carência, qualidade segurado ou até mesmo para o próprio benefício, que você pode regularizar e resolver o caso dessa pessoa e transformar isso em honorário, em retorno financeiro para o seu trabalho. Sem depender, gente, isso não é jargão, você não vai depender da justiça, porque não tem nenhuma ação judicial nisso. E até mesmo você não vai depender do INSS, porque você às vezes não vai precisar nem fazer requerimento nesse INSS. Você está fazendo um trabalho preventivo, antecipando o problema. E essa complementação, ela tem todo o meio de ser feita através do site do meu INSS. Vai ser preciso fazer cálculo para se de fato saber se aquele benefício precisa, se essa complementação vai de fato impactar no benefício futuro ou naquele planejamento que você está fazendo. Hoje veio aí no regulamento da Previdência o artigo 19E, que foi incluído aí pelo decreto 10.410/2020, diz o seguinte, ó: a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição de manutenção de qualidade segurado, carência, tempo de contribuição e cálculo de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do regime geral da Previdência Social e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, que hoje é 1.412. Então, se você está com esse cliente aí, com essa situação, você tem um problema para resolver e um honorário para cobrar para resolver esse problema, porque vai dar trabalho, tem toda uma técnica e você consegue resolver. E o bacana, você consegue aumentar o tempo, agregar o tempo, acertar o tempo, homologar esse tempo junto ao INSS. Não deixa de fazer isso, tá? Porque você vai resolver muito a vida do seu cliente. Eu falo isso muito para os meus alunos. Não seja afobada em correr para fazer o requerimento. Faça o estudo antes, analise a documentação que chega na sua mão. Se for preciso, peça o documento. Crie um padrão de atendimento, gente. E não é nada demais, não. A gente sempre tá aqui. Você que não me segue, não tá chegando aqui agora, sempre tem lá no feed ficha de atendimento, a lista de documentos. Existe uma lista sequencial lógica para facilitar para você que está fazendo análise e para o servidor do INSS. Ele ganha por produtividade, ele está aí com muitos serviços, a carteira de trabalho dele está muito cheia. Então, se você entrega uma documentação toda certinha, que seja para regularizar, para complementar um salário de contribuição, para regularizar um CNIS, para mudar um código, às vezes o segurado vai lá e faz contribuição em código que não é para ser feito. Existem os códigos específicos para contribuição. Se a pessoa não obedecer isso, o INSS não vai homologar. E às vezes ele nem vai falar para você por quê. Você que vai ter que ter a expertise de saber. E aí você fazendo toda essa análise antes,
o tipo de segurado, como que está contribuindo, qual o documento que ele utilizou para contribuir, você resolve a vida do seu cliente, garante a concessão mais rápida e, consequentemente, um retorno financeiro, seus honorários também mais rápido. E aí você não vai ter que ter o sofrimento de esperar uma sentença judicial que às vezes leva 1 ano e aí no final ainda você não ganha nada e trabalhou de graça. E hoje a advocacia preventiva, a advocacia extrajudicial, principalmente na esfera previdenciária, deixou de ser um luxo ou só para ganhar tempo, para fugir do juizado. Não, hoje ela é extremamente necessária. Se você fizer isso, depois você vai voltar aqui e me contar quanto isso impactou a vida do seu cliente e, consequentemente, a sua vida também. Por quê? Porque a gente precisa ter saúde financeira até para trabalhar as ações que necessariamente precisarão ir para a justiça, tá bom? Faz sentido aí para você? Você sabia dessa complementação? Você achava que era só para o tempo de contribuição? Não estava preocupado se isso ia impactar na carência, na qualidade de segurado? A gente já teve live aqui falando de carência. Gente, carência é extremamente necessário, porque é o mínimo exigido para ter aquele direito. A previdência, ela é contributiva. Tem que contribuir para ter direito. Temos a parte de saúde, temos a parte assistencial garantida na Constituição, mas muita coisa aí você consegue resolver muito antes. E eu sempre falo com meus clientes, a aposentadoria, o direito à aposentadoria, ele vai vir mediante contribuição. E essa contribuição hoje tem que ser feita de forma correta. E é isso que você vai entregar para o seu cliente, vai resolver essa vida do seu cliente. Então, tenha esse método de trabalho, essa metodologia de trabalho, esse cuidado, porque às vezes você acha que está perdendo tempo, o cliente também às vezes não nos facilita, né? Fica ligando, e já deu entrada, quando vai para a justiça? Ele não sabe que hoje é necessário passar pela via administrativa, em alguns casos até precisa passar, né? O INSS que é o dono do negócio, ele que vai dizer se tem direito ou não. Então, se você corre com isso, você está tirando às vezes a possibilidade de uma concessão, que seria muito mais rápida, porque ia depender exclusivamente de uma análise de documentos. Então, cria essa ficha. Se você quiser, a gente depois mostra como que faz. Tem vários conteúdos aí no feed com essa ficha, até de entrevista, gente. Eu falo o seguinte, o atendimento, o trabalho começa no primeiro contato que você tem com um cliente, na primeira entrevista, na primeira pergunta. Às vezes você pergunta o nome, data de nascimento, ali surgem direitos. Você pergunta, tem tempo de contribuição, como você está contribuindo, ali surgem direitos. E se você trazer isso que eu venho falando aqui nas lives de quinta-feira, às 18 horas, você vai começar a ver resultados. Eu faço mentoria toda semana com os meus alunos, eles agendam e eu vejo às vezes o desespero de não ter uma resposta imediata, né? Eu não sei você que está aqui, Eliette, a Roberta, muita gente está passando por aqui, Eliette querida, muito bem-vinda aí. Às vezes a gente fica na ansiedade, no afã de dar uma resposta para o cliente. E aí a gente atropela o passo. E a complementação, às vezes o agrupamento, porque não é só complementar, você pode agrupar, você pode usar o excedente de uma contribuição que foi acima do salário mínimo. Boa noite, querida, um prazer ter você aqui. E você pode garantir uma aposentadoria com valor muito significativo, se você tiver esses cuidados, pequenos cuidados, tá? Vamos para a segunda pergunta aqui. Você já passou por isso? Fez o requerimento lá do seu cliente no administrativo e quando viu o simulado era mentiroso, porque ele falava que tinha direito, mas na realidade não tinha. E aquele simulado, eu sempre falo, tem as letrinhas miúdas e precisa ser lida essas letrinhas, porque ela fala que aquilo ali não garante direito, vai ser preciso apresentar documentos.
Então, se você tiver esse cuidado de antecipar isso, apresentar esse documento, você garante o direito do seu cliente muito mais rápido. E, consequentemente, você antecipa aquilo que você tem para receber, e aquele cliente satisfeito, ele vira a sua propaganda, ele que vai indicar você, ele que vai ver que você é advogada, consultora da concessão, porque você garantiu uma concessão, um direito para ele, que às vezes ele vai buscar sozinho, porque ele acredita que ele consegue e tem um indeferimento, ou até mesmo nem vai analisar, porque ele deixa de cumprir uma exigência, e aí ele perde até o direito, nesse caso, de fazer recurso, tá? Faça isso que vocês vão se dar bem, tá, gente? Conta aí pra mim se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido. Não é vergonha pra ninguém, tá? Tem muita gente boa que faz, às vezes, o requerimento lá no administrativo, gente com experiência, porque acredita no simulado, e aí vem o indeferimento, porque nem todo período foi considerado, nem todo período foi homologado. Se isso já aconteceu com você, conta aqui a sua experiência para os outros colegas entender a importância disso, tá? Vamos para a segunda pergunta. Bem-vinda aí, você que está chegando agora, a gente está na live aqui de perguntas e respostas. Se você ainda tiver pergunta, pode mandar aqui no chat, que eu vou responder para você. Só não pode, viu, gente, casos concretos, ou então um cliente que às vezes passa por aqui, um segurado passa por aqui, a gente não pode falar, o Código de Ética nos impede de responder casos concretos assim, mas a gente precisa aí conversar sobre essas questões. A Bia até falando, ó, tem muito advogado da antiga que ainda acredita no simulado, tem muita gente. Por quê? Porque vem muito certinho, vem até verificado, né? Tem tempo, tem idade, tem carência. Aí no final vem até o salário e aí a gente acredita, tá? E aí leva um tombo. Por quê? Porque não é real, porque não foi homologado, não foi considerado. Tem um monte de indicador que precisa ser resolvido e isso não é problema, é problema para o segurado. Isso é solução para você que precisa trabalhar, que precisa receber honorário, que precisa ter um fluxo de caixa. Isso é um problema para o segurado que você vai resolver, porque nós somos solucionadoras de problemas. E todo problema previdenciário é uma oportunidade que a gente tem de levar uma resposta, trazer uma solução, resolver um caso e garantir a concessão do nosso cliente. Então pense desse jeito. Não reclama que o INSS está causando demora, o INSS não sei o que. Não faça isso. Veja como oportunidade, tá? E se o segurado receber depois? A Bia, eu não entendi a pergunta. E se o segurado receber depois cabe revisão? Sim. Todo benefício concedido, todo requerimento que a gente faz que se transforma num processo, cabe revisão. O ato administrativo do INSS é passível de ser revisto, reconsiderado e revisto também. E esse ato, ele é revisto tanto para o requerente, para aquele que pede, quanto para o próprio INSS. Aí a gente vai falar aqui de decadência, que é o próprio direito de rever o que foi concedido, que é em 10 anos esse direito decai. Temos exceções, mas sempre cabe uma revisão. Então o INSS negou, você pode fazer um recurso. Passou de 10 anos, eu aposentei, um valor estava diferente do que eu tinha direito, meu tempo não foi considerado. Isso é muito comum. Sabem qual o benefício? Exatamente na aposentadoria por idade. Por quê? O servidor ele parte do seguinte princípio: 15 anos, 180 meses de contribuição como carência. E aí ele viu lá na documentação, tem esse mínimo, ele não tem preocupação às vezes de colocar em exigência. E gente, nós temos o cálculo antes da reforma e temos o cálculo depois da reforma. E a gente tem a questão da aposentadoria por idade, aqui eu vou ser bem técnica, assim, se tiver que depois a gente voltar a falar sobre isso. O fator previdenciário na aposentadoria por idade, ele entra para aumentar. Se o fator previdenciário for maior que 1, ele entra aumentando a média daquele cálculo. Então, vale a pena ir atrás desses anos que não foram considerados para você aumentar
o percentual, o coeficiente aí do seu cliente, porque existe um coeficiente de cálculo. E depois da reforma, a mesma coisa, né? Que a gente sabe que o coeficiente foi para 60, com 2% para cada ano do que passa da carência. Então vale a pena você ir atrás e pedir inclusive a revisão do jeito que a Bia perguntou aí. Então, deu problema no benefício, você identificou, o benefício não foi negado, vai para recurso. O benefício foi concedido e ainda assim você viu que seu cliente tinha direito a receber mais, faça a revisão. Você pode fazer revisão, inclusive, na esfera administrativa. Não foi considerado um tempo e o documento estava ali comprovando. Faça a revisão e garante o aumento desse percentual do seu cliente, tá? E aqui a gente cai na segunda pergunta, gente. O cliente que foi autônomo por um período e não contribuiu para o INSS pode regularizar essas contribuições? Vale a pena? E aí, aqui cabe muitas observações, tá? Sempre que um cliente te procura, você precisa saber que tipo de cliente é esse, tá? E se o coeficiente for igual a 1, é benéfico para o segurado? Mirlene, tá? Olha só, o coeficiente igual a 1 é 100%, tá? Conforme eu falei para você, se você consegue aumentar esse tempo para o seu cliente, o fator previdenciário ele vai multiplicar para aumentar. Coeficiente é uma coisa, o fator ele vai considerar o tempo de contribuição, a expectativa de vida e alguns outros de tempo de contribuição, idade e expectativa de vida. É uma fórmula, né, que nem precisa ser usada. A gente tem a tabela lá do IBGE para você ver. Se o tempo de contribuição for maior e elevar isso aí para mais, esse fator para mais, o fator previdenciário vai incidir e vai aumentar a renda mensal inicial, tá? Vamos lá, então o seu cliente, a segunda pergunta aqui, eu vou repetir, tá? Então o cliente foi autônomo por um período e não contribuiu para o INSS. Ele pode regularizar essas contribuições? Vale a pena? E aqui cabe eu tecer algumas observações. Eu sempre falo que se você pensar dessa forma lógica, você consegue resolver a vida do seu cliente. Existe um fundamento previdenciário que você precisa saber. E que fundamento é esse? Existem institutos que você precisa saber. Carência, qualidade de segurado, tipos de segurado, período de graça, manutenção de qualidade de segurado. Aqui são os fundamentos da Previdência Social. Precisa saber disso. Caso contrário, você vai dar a resposta para um segurado que é facultativo, mas a regra é para o contribuinte individual. Precisa fazer isso. Se você tiver novamente essa forma de pensar, sua vida previdenciária e o seu crescimento nessa área vai acontecer, pode ter certeza. E aqui a pergunta é, cliente autônomo. O autônomo é agora o contribuinte individual. Esse contribuinte individual é um tipo de segurado obrigatório. Ele tem o dever de contribuir porque ele aufere renda. Se ele auferiu renda, se ele faz atividades remuneradas, ele precisa contribuir. Se ele não contribui, ele se torna devedor do INSS, né? E dependendo aí da Receita Federal. Essas contribuições ele pode não fazer, porque depende dele, é um ato dele de preencher a guia e fazer o requerimento. Exemplo, gente, o advogado é um contribuinte individual, né? O antigo autônomo. E quem faz as contribuições? O advogado. Você pode não fazer, mas você vai se tornar, você já é devedor do INSS. E aí, se você não fez essas contribuições, você pode regularizar? Você pode regularizar, porque eu falo que é um dever. Alguns não fazem, mas é um dever. E aí, vale a pena? Quem vai dizer que vale a pena? Quando você fizer o cálculo daquele valor devido. E aí, você tem as provas que você é contribuinte individual, você tem as provas que você teve uma atividade remunerada, você tem isso
como prova. Então você vai fazer um planejamento previdenciário para esse cliente que te procurou nessa condição e vai falar para ele se vale a pena ou não. Se vale a pena, porque assim, se você, é muito comum, eu falo, eu sempre trago isso, porque bate isso acho que todo dia, né? Algum cliente, ou ele faz isso, ou ele procura o escritório para saber se ele pode fazer. Ele começa a fazer aumentar as contribuições quando ele faz determinada idade e ele percebe que ele está muito próximo de aposentar. Ele começa a contribuir no teto ou num salário que convém a ele, achando que é por conta daquilo ali, ele vai fazer com que a renda mensal inicial ou o salário de benefício dele seja próximo do teto. E a gente sabe que não é assim. E eu falo a gente porque você está aqui toda semana vendo os conteúdos que eu faço, me acompanhando em rede social, e a gente sabe que não pode, não é dessa forma. Não pode em que sentido? Não vai ser o milagre dessas contribuições nos últimos anos que vai impactar significativamente aquele benefício. É preciso fazer um planejamento previdenciário. E esse planejamento previdenciário, ele implica em olhar situações passadas, observar presente para você antecipar esse futuro. E antecipar de que forma? Com o melhor benefício que ele tem direito. Não adianta você mandar ele contribuir também no salário mínimo. Você não sabe se você está achatando essa média. Então é preciso fazer cálculos. Análise de possibilidades de tipos de regras que possibilita aquela aposentadoria. Eu fiz uma análise com um colega parceiro que o cliente ele deu entrada e procurou esse advogado tem parceria comigo. E ele pediu para eu fazer o estudo do planejamento, do processo administrativo. Lógico que a gente vai cobrar, porque é um planejamento previdenciário revisional que existe, gente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou estudar toda aquela documentação, vou pedir documentos se forem necessários, se não prejudicar a data de entrada de requerimento, e vou fazer o estudo. E aí eu vou dizer para ele se ficou algum lapso ali de contribuição, se ficou algum buraco como contribuinte individual, que ele vai contribuir. Só que tudo isso vai impactar na média, vai impactar até mesmo na Receita Federal, porque ele está dizendo que ele auferiu uma renda, teve uma atividade remunerada, ele declarou. Então tudo isso você precisa colocar num planejamento previdenciário. Quando eu falo isso, tem gente que arrepia. Gente, é um estudo técnico, passo a passo da vida contributiva, dos documentos previdenciários, da vida trabalhista dessa pessoa. Isso tudo que você faz com cálculos, você vai apontar qual é o melhor benefício para ele, qual a melhor forma dele contribuir, considerando documentos de formulários especiais, de carteira de trabalho, enfim, N documentos. É um trabalho que é feito e hoje recebe um nome bacana de planejamento previdenciário, mas é um estudo técnico da vida contributiva, da vida trabalhista desse cliente e é transformado num parecer que você vai entregar. Isso agrega no patrimônio previdenciário do seu cliente. E esse advogado parceiro que eu falei, o cliente foi sozinho, fez o pedido, foi indeferido. Aliás, foi concedido. Só que tem revisão. Cabe uma revisão e vai dar um valor muito bacana para essa pessoa. E aí a gente vai fazer a revisão para ele. E detalhe, só para vocês terem uma ideia, ele já tinha direito a aposentar na data de entrada de requerimento. Só aí eu já tinha possibilidade foi negado, no caso de que fosse negado. E eu faço uma projeção para ele com a revisão. Então vale muito a pena. E quando é indeferido, melhor ainda, porque foi negado, às vezes já considerou tempo, considerou tempo especial, e aí eu consigo projetar uma data que às vezes é ano que vem e vai agregar aí R$2.000 para ele diferença. Isso tudo pelo planejamento previdenciário, para falar até a forma que deve ser feito esse recolhimento. Então não é de qualquer jeito, não é vai lá, emite a guia pelo sistema de legal de contribuição, não. Tem que ter estudo, tem que ter planejamento previdenciário, tem que ter parecer
e aí tem honorário. Porque esse trabalho, então, esse é o mais lindo, porque é um trabalho muito técnico. A maioria de advogados não pensam dessa forma. Por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso em pós-graduação, a gente aprende isso na vida trabalhando com a área previdenciária. Eu faço isso há 13 anos, eu sempre fazia isso. Não tinha as minúcias que tem hoje por conta da reforma, por conta das mudanças, mas eu sempre fiz, só não tinha esse nome bonito e às vezes eu não cobrava, porque a gente demorou para perceber o valor disso. E hoje se percebe esse valor. E aí você consegue apresentar esse valor para o seu cliente e cobrar. E muito bem por isso, gente. Existem a tabela de vários estados aí que tem valores que variam, né? E dependendo do que você vai ter que analisar, você também pode aumentar o valor. Eu já tive planejamento que tinha 8 formulários de insalubridade para eu analisar. E aí existe até a forma que você tem que colocar isso no contrato. E se futuramente você fizer o requerimento do benefício, você também tem que saber como que você tem que colocar no contrato. Porque senão você vai trabalhar de graça. E aqui eu não permito isso. Você vai aprender o que você está fazendo e você também vai aprender como cobrar por isso. Porque senão não faz sentido. A gente tem um desgaste, um trabalho extremamente responsável e importante na vida do nosso cliente. Mas se você não souber a prática previdenciária de como você transformar tudo isso que eu estou falando num serviço, que é um serviço, e é um serviço muito importante para você como profissional, importante para o seu cliente, você vai só trabalhar, e aí não faz sentido. A gente precisa também ter que honorário é isso, né? É a gente receber de volta todo nosso trabalho, nosso esforço, nosso empenho, né? É dessa forma, né, que a gente vê. Vamos para a terceira. Eu achei essa pergunta muito legal porque ela é muito capciosa, sabe? Sabe aquelas perguntinhas, gente, que a Bia tá falando, tem que mostrar o valor desse benefício. Gente, só eu falando aqui é possível você verificar o valor. Eu não sei você que tá passando por aqui, ó, a Eliandra, a Marilda, o pessoal que tá aqui comigo, algumas advogadas estão aqui comigo, advogado Fernando, vocês estão aqui comigo, vocês pensavam dessa forma? Enxergavam dessa forma? Já usou dessa técnica de mostrar? Quando eu falo técnica, é você apresentar aquilo que você vai fazer. Você não está ensinando o seu cliente, você está mostrando o valor do seu trabalho. E eu falo para você, hoje é muito tranquilo, por quê? Porque se você não mostrar, fatalmente vai indeferir. Ou pior, concede um benefício muito aquém do que o seu cliente tem direito, ou muito longe do melhor benefício que ele tem direito. Então, aprenda essas dicas práticas, né? Essa técnica prática. Eu falo que essa live tinha que ser tudo casos práticos, dicas práticas. Por quê? Eu poderia mostrar para você todos os manuais que eu tenho aqui, teóricos, e ainda assim você teria dificuldade de como fazer na prática, como abrir um sistema do meu INSS, como criar uma senha, como olhar um CNIS e estudar aquele CNIS. Eu falo para os meus alunos desmembrar aquele CNIS, entender que aquele CNIS ele conversa com você. A documentação previdenciária do cliente conversa com você, vai dizer muita coisa. E se você não souber interpretar, às vezes você vai só falar para o seu cliente o que ele tem que fazer. E aí entregando o ouro que você tem na sua mão, porque você ainda não sabe quanto isso vai impactar na vida dele. E eu tenho certeza que no final dessa live, muita coisa você vai poder aí colocar em prática aí, já na sua atuação, na forma que você olha a documentação do seu cliente, porque é assim que acontece, gente. Me diz aí, dá esse retorno para mim, porque eu falo muito, acabo perdendo a voz. Oi, Brígida, tudo bem, querida? Karina, minhas alunas, meus alunos que passaram por aqui, se eu não dei um alô para vocês, tô dando agora, hein? Vamos aí para a terceira pergunta capciosa, tá? Por quê?
Porque tem algumas coisas que a gente, eu falo assim, a gente não pode, tem que ter muito cuidado, porque eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas às vezes eu tenho que dar conta como advogada, como profissional, linda, como profissional daquilo que vocês estão ouvindo, né? Porque eu sei que isso é muito importante. Então, me fizeram a seguinte pergunta: é verdade que o contribuinte individual pode fazer a contribuição de 6 em 6 meses? Oi, Vivi, você tá bem, querida? Gente, prazer ter vocês aqui, viu? Muito obrigada aí por estarem aqui. Vamos lá. E aí, me diga aí. É verdade que o contribuinte individual pode fazer a contribuição de 6 em 6 meses? Eu falo assim, eu gosto muito de levar essas perguntas também. Ei, Catiane, tudo bem, linda? Eu gosto muito de levar essas perguntas para os meus alunos, quando eu vou dar lá a minha aula mão na massa, a parte prática, porque são as pegadinhas. Eu falo o seguinte, né? O detalhe tá aqui numa palavrinha, tá? Oi, Vivi, obrigada, Vivi, falando que chegou agora no perfil e tá gostando muito das dicas. É um prazer, tá? E sempre pode deixar perguntas que a gente traz, gente, a gente traz. Não posso falar de caso concreto, mas dicas práticas. Eu falo para você que me acompanha aqui toda quinta-feira na live. Aqui é dica prática. Às vezes eu acabo de fazer atendimento online ou presencial e eu trago aqui para vocês ou um caso, uma observação na mentoria. Sempre é caso prático, tá? E a gente agrega aí com fundamento teórico, mas sabendo exatamente o que você vai fazer. E essa pergunta, ela que é verdade que o contribuinte individual pode fazer contribuição de 6 meses? Então, lembra que eu falei com vocês? Qual o tipo de segurado que está perguntando aqui? A pessoa que fez essa pergunta, ela confunde às vezes o segurado facultativo com o contribuinte individual. E aqui tá a situação, porque as pessoas elas confundem muito isso, o tipo de segurado. Isso vai impactar muito na resposta que você vai dar. O contribuinte individual, nós vimos, ele é um contribuinte obrigatório. Ele pode contribuir de 6 em 6 meses? Ele pode contribuir, não tem problema. Isso vai impactar a vida dele? Com certeza, vai impactar no tempo de contribuição, na quantidade de contribuições que ele tem. Carência é muito pouca informação para a gente poder falar. Perdeu qualidade de segurado também é muito pouca. Então não tem problema, ele pode sim de 6 em 6 meses. Mas eu acredito que quando essa pessoa me fez essa pergunta, o que acontece? Essa pergunta que ela me fez foi pensando no contribuinte individual. Não foi no contribuinte individual. Por quê? Porque o facultativo, que é um tipo de segurado, ele contribui facultativamente para o INSS. Ele não é obrigado, ele contribui se ele quiser. E ele faz isso para ter um direito. Aqui abrange o segurado, o estudante, a dona de casa, o desempregado, se assim quiser, se não quiser esperar o período de graça. Então, sempre pense comigo. Você pode sim contribuir, no caso contribuinte individual, sim. Se ele oferir renda, ele tem que contribuir, ele é obrigatório. Agora, o facultativo, ele pode. De 6 meses, eu falo até antes, né? Até antes de dar 6 meses para não correr risco, porque aqui ele pode perder qualidade de segurado se ele errar, ele vai adiar o direito a uma aposentadoria, porque às vezes ele precisa desse tempo. Então a questão é, todos os trabalhadores que prestam atividades remuneradas, eles devem contribuir todo mês, se eles têm uma atividade remunerada. Agora, se ele não tem uma atividade que gera uma renda mensal, é um trabalho esporádico, naquele mês ele vai fazer. Agora, ele não é esse tipo de segurado, ele é facultativo, ele pode contribuir de 6 em 6 meses. Só que aqui, escute o que eu tô falando, ele vai adiar a aposentadoria, se ele depender de tempo de contribuição ou carência, ele vai aumentar esse tempo de contribuição. Então sempre vai impactar. E também no cálculo, porque hoje a gente sabe que tem o PBC, o período básico de cálculo,
usa todas as contribuições, desde quando surgiu lá a estabilização da moeda com o real em julho de 94. Então, você trazer esse impacto aí... a Catiane está fazendo uma pergunta aqui que eu vou fazer questão de responder com um caso prático. Então, se você faz voltando, se a pessoa é facultativa e ficar fazendo essas contribuições dessa forma, vai ter muito impacto. Então, tem que ter esse cuidado, tá bom? E emendando isso aqui, emendando essa situação, existe também uma possibilidade da pessoa contribuir de 3 em 3 meses, mas aí aqui não é a opção de contribuir, ela tem uma guia e um código específico que ela consegue fazer 3 contribuições. Então ela tem os meses que ela vai fazer, já que a gente tem 12 meses, se você dividir de 3 em 3 meses, ela tem que fazer 4 contribuições com 3 salários de contribuição. Então tem que pensar o seguinte, por exemplo, janeiro de 2024, a pessoa está pagando os 3 meses anteriores. Isso é interessante, isso é muito interessante. Isso aí você consegue colocar num planejamento previdenciário, antecipar algumas situações de aposentadoria, mas tem que fazer estudo, gente. Tem que fazer estudo. Na prática, fazer essa forma de trimestral, que é uma forma de contribuição, não é de 6 em 6 meses pensando em qualidade. Você consegue fazer essa contribuição trimestral com um código específico, tá? Em todas as alíquotas. Então é muito interessante. Essa pergunta dá para responder de várias formas, conforme eu falei aqui com vocês, tá? E tudo isso não é só para você ensinar seu cliente, é para que você possa colocar isso no seu planejamento. E aí, com certeza, você consegue mostrar o valor do seu trabalho, tá? Eu vou puxar aqui a pergunta da Catiane, ó. Catiane tá me perguntando assim, gente, há possibilidade de converter o auxílio incapacidade temporário em aposentadoria por invalidez na via administrativa? Sim, é possível, Catiane. Só que eu preciso trazer alguns detalhes para você. Primeiro, para você não prejudicar seu cliente, tá? E aí, o que acontece, Catiane, nessa situação? Gente, a pessoa que está incapacitada temporariamente, e essa incapacidade ela é estendida para uma incapacidade permanente para todos os atos, ou para até mesmo para incapacidade laboral, pode ser feita essa conversão. O INSS, num pente fino aí atrás, lógico, muito ruim, chamou as pessoas que estavam em benefício por incapacidade temporária para poder fazer a perícia e concedia a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Só que hoje a aposentadoria por incapacidade permanente, que eu vou chamar de aposentadoria por invalidez para ser mais fácil para mim e para você, o cálculo dela é extremamente prejudicial. Por conta da questão da redução do coeficiente, ela ficou muito prejudicial. Exemplo, o auxílio doença, que é uma incapacidade temporária, o coeficiente dele é 91%. Todo o cálculo, a memória de cálculo era nos salários de contribuição e multiplicava por coeficiente 91. Se a pessoa ficasse incapaz permanentemente para transformar, era só somado 9%. Com a mudança na legislação, hoje é feito a memória de cálculo na aposentadoria por incapacidade permanente. E aí, usa todos os salários, não vai eliminar os 20 menores como era no auxílio doença, que nem mudou. Acontece que o INSS abriu lá dentro do site uma possibilidade de você pedir uma perícia para aposentadoria por incapacidade permanente. Então, Catiane, você consegue fazer isso. O único cuidado que eu sempre falo, faça cálculos. Se for salário mínimo, ok, salário mínimo é salário mínimo. Agora, se seu cliente não recebe salário mínimo, você corre o risco de pedir um benefício que em tese deveria ser mais gravoso e deveria manter esse poder do valor do benefício. Ao contrário, acontece, ele é reduzido. E aí você vai estar toda feliz
porque conseguiu a aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez para o seu cliente, mas você reduziu o salário dele. Então, aqui mais uma vez a importância de você saber o que você está fazendo e não simplesmente ir lá fazer o requerimento, ou até mesmo de conversar com o seu cliente e falar para ele, não faça isso antes de analisar a sua documentação, antes de analisar se você tem documentos que comprovam essa incapacidade permanente, porque vai passar por perícia, quem vai dizer isso é perito, e ainda se não vai afetar no cálculo, porque se afetar, se reduzir, não vai ter jeito. E aí vai ter que brigar na justiça, porque essa situação está pendente de julgamento. Nós tivemos julgamentos favoráveis, eu já ganhei ação aqui com relação a esse tema, já até implantou, mas porque eu consegui provar que a incapacidade permanente do cliente foi antes da reforma. E se não diz respeito a isso, se for só pela questão da inconstitucionalidade, pela situação que não é razoável, pelo princípio da razoabilidade, não faz sentido um benefício que seria para proteger mais, prejudica. Então, Catiane, pode, lá no site você consegue, mas tenha esse cuidado, converse com sua cliente, porque caso contrário, você pode prejudicá-la nesse quesito, tá? O que Eliette perguntou aqui? Eliette, caso as contribuições a cada 6 meses somente, seria interessante para quem já tem tempo e carência, mas não tem idade. Exatamente, querida. Exatamente o que a Eliette falou. A Eliette está comentando aqui na questão das contribuições de 6 em 6 meses. Então, ela está falando, ó, só valeria a pena se é para manter a qualidade de segurado. Se a pessoa está muito próximo de aposentar e não tem idade. Só que, gente, sempre lembra, o sistema, ele é contributivo. E pela própria Constituição, nós que contribuímos, mantemos quem tá aposentado. Então, não é para ficar mandando as pessoas fazerem isso, não. Porque a gente afeta o próprio sistema. É minha opinião, tá? É minha opinião. São casos e casos. Eu já vi gente falando que faz assim, faz assado. Eu sempre penso que o sistema ele é contributivo, é a sociedade, os empregados, os aposentados que voltam a contribuir, né? É tripartite. Então, se a gente fizer isso, imagina, né? A gente já tem os benefícios assistenciais de BPC, que é um sistema assistencial e é mantido por quem contribui de certa forma, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o sistema ele tem que ser saudável, porque tem muita gente aposentada e tem muita gente que precisa aposentar, tá? Eu não sei se vocês entenderam, qualquer coisa eu volto aqui e explico isso depois, só essa situação. Olha só, Maria do Farnal. Se a pessoa ela é contribuinte autônoma, ela é obrigatória, ela é devedora. Então, auxílio doença tem que ter qualidade de segurado, tem que ter carência. É complicado conseguir. Como que você vai ter um benefício se a pessoa não contribuiu? Aí vai contribuir atrasado para poder ter direito ao benefício? Carência não pode ser dessa forma. Tem que ser contribuições lá bonitinha, tá? Revisão da vida toda julgada improcedente no STF. Ah, não faz isso comigo não. Ô Matheus, eles estão falando que tava julgando a ADI, né? Conta isso que a gente vai chorar juntos, Matheus. Pelo amor de Deus. Muito grata a você pela pergunta, Catiane. É muito legal você trazer as perguntas para cá, gente, porque os colegas às vezes ficam tímidos, está chegando aqui na live agora, fica constrangido, né? E não querem perguntar. Então, às vezes, você pergunta uma coisa e libera o outro para responder. Eu trouxe um caso prático babado aqui para vocês, tá? Porque muita gente boa tem dúvida com relação a isso, porque a gente já teve um julgado do STJ favorável, a gente tem projeto de lei, já foram muitos colegas que fizeram ação na justiça tentando isso aí, e infelizmente para outros tipos de benefício e não conseguiram. Eu vou estar falando aqui, pegando um gancho na pergunta da Catiane. Obrigada, viu, Catiane? Vamos lá. Gente, a Catiane fez a pergunta com relação
a converter ao auxílio doença para aposentadoria por invalidez. Vocês vão me perguntar, me perdoar, eu vou falar o nome antigo, mas vocês sabem que é incapacidade temporária e incapacidade permanente. Por quê? Porque antes as pessoas achavam que o problema era a doença, e esse benefício ele foca na incapacidade laboral, na incapacidade para os atos da vida civil, né, para as situações ali. Então não é com relação à doença. A pessoa pode até entrar para o sistema doente, mas esse assunto a gente guarda aí, coloca na caixinha aí. O que ela não pode é entrar incapacitada, mesmo com a legislação falando que ela não pode entrar doente, tá? Então esse assunto aqui é muito bacana também, sobre doença pré-existente. Se você quiser, a gente pode trazer esse assunto depois. Mas vamos falar aqui da possibilidade do seu cliente que aposentou por invalidez ou incapacidade permanente e ganha um salário mínimo. E aí, a gente tem a possibilidade, gente, de melhorar a vida dessa pessoa, ainda que seja com o mínimo exigido. Se ela precisar de ajuda de terceiros, de gastos aí significativos, né? Se ela precisa ela não consegue às vezes fazer as coisas mais sozinha, tá numa situação muito grave. Eu já tive situações aqui que a pessoa tinha doença nos rins, né? Ela já estava na fila de transplante, já estava numa situação assim muito delicada, fazendo todos aqueles procedimentos. Ela andava com uma garrafa de água para beber. E aí a gente fez o benefício, né, a INSS negou, a gente fez o benefício dela e a gente conseguiu o que eles chamam da super invalidez, que é a grande invalidez. Não sei se você, Catiane, que falou do assunto, conhece, se alguém que está aqui conhece. E esse benefício é um benefício previdenciário, onde há uma previsão de ajudar essa pessoa que precisa ter um gasto com terceiro. E esse terceiro não precisa ser um médico, uma enfermeira, não pode ser a própria, às vezes, a família, que alguém deixa de ter que trabalhar para cuidar dessa pessoa. E a gente consegue aumentar 25% nesse benefício. Eu tô com um caso aqui, um caso prático. A pessoa, ela tem uma CID, que até vou pegar o número bonitinho aqui para vocês, para que vocês possam saber. São situações específicas, doutora? Não, tem situações específicas que eu falo assim, são doenças específicas? Não, são doenças que chegam numa situação tão grave que a pessoa vai precisar de terceiro, vai precisar de ajuda. E aí há um acréscimo no benefício dela de 25%, tá? Esse é um benefício da pessoa, não comunica, se por acaso a pessoa vier a óbito, não vai virar esse valor pensão, esse valor some com ela. Mas esse benefício, essa grande... eu falo super invalidez, tem colegas que falam super invalidez, tem outras pessoas que dão outro nome, tá? Mas é um benefício que ajuda muito aquela família, que precisa chamar auxílio acompanhante também, grande invalidez. Eu falo super invalidez, coloco isso até nos meus requerimentos. Vai passar por perícia no INSS, então você entende que você pode fazer isso no administrativo. Garantir esse 25% para o seu cliente no administrativo, dando todo o cuidado que eu venho falando com a documentação, principalmente com a documentação médica, e comprovar a gravidade daquela pessoa, que ela precisa de auxílio de terceiro, para tomar remédio, para cuidar. E não é só gente acamada. Eu já consegui benefícios de superinvalidez, não é só para pessoas acamadas, mas ela precisa de um acompanhante junto com ela. Ela não pode mais andar sozinha. E aí a gente melhora a vida dessa pessoa. E detalhe, pode até passar do teto, se a pessoa ganhar o teto. Agora, eu sempre falo, e aquele que ganha um salário mínimo, que não tem possibilidade, às vezes, nenhuma, de ter uma melhora na renda, ele vai ter aí 25% no benefício dele. Isso aí, incluindo o 13º. Isso é muito legal, gente. Eu falo, o nosso trabalho, ele é social. Quando a gente briga para um cliente para agregar 25%, que às vezes para você não é nada, mas para ele é um remédio, é uma comida melhor, alguma coisa melhor. Esse é o nosso trabalho. O trabalho previdenciário, ele também é social. E aí vale a pena você
e fazer o requerimento na via administrativa para fazer uma perícia, para passar pela perícia e agregar essa super invalidez no benefício do seu cliente, vai impactar a vida dele. Eu tenho uma colega que milita na área previdenciária também, ela fala que R$50 ela briga, porque R$50 é uma carne que essa pessoa às vezes deixa de comer. Ó, em 1.412 mais os 25% vai para 1.412 mais os 25%, o salário dele aumenta aí, ó, vai para R$1.765, tá? Vai passar por perícia? Vai. A gente tinha uma decisão do STJ favorável que poderia usar essa grande invalidez, e aqui é o caso prático, para todas as aposentadorias, porque são aposentadorias. Só que aí o STF com o tema 1095 derrubou a tese, mas a superinvalidez ainda vive, tá? E a CID, desse caso concreto que eu tô trabalhando aqui, é uma CID, deixa eu pegar aqui para você, ó. Doença renal em estágio final, é assim mesmo que chama, tá? CID-10N180. A pessoa tá nessa situação, já tá na parte de hemodiálise, fazendo toda uma situação, e a gente vai fazer o requerimento na via administrativa. Você já consegue essa superinvalidez na via administrativa. Infelizmente, a gente não consegue para outros tipos de aposentadoria. Mas se o seu cliente está nessa situação que eu falei com a Catiane, que é auxílio incapacidade, isso já agravou e ele pode aposentar por invalidez, se for um salário mínimo, você pode aí futuramente, ou até mesmo com a situação agravada, garantir esse benefício para o seu cliente. Esse é o caso prático aí, que às vezes você tá aí com um cliente aposentado na invalidez, esse cliente está aí, você fez esse trabalho e você não resgata esse cliente às vezes para ver a situação. E ele às vezes nem sabe desse direito e é muito interessante. E você cumpre o papel da advocacia previdenciária, que é se tornar canal de justiça social, garantir um benefício que o seu cliente nem tem ideia que ele faz direito, sem contar na parte de medicação, que a gente também tem o SUAS aí, que tem toda essa parte de medicação. Existe, tá, um projeto de lei, até peguei o número dele aqui, a Lei 10.772 de 2018, que a Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados aprovou esse projeto, mas ainda precisa tramitar no Congresso para começar a valer e valendo para as outras aposentadorias. Por quê? Quem aposentou por idade também pode ser que com a idade avançada venha precisar de ajuda de terceiro, de acompanhante, e aí ele não vai ter essa mesma ajuda, tá? Já teve esse caso aí? Me diz aí, Gabriela, Eliette, conta aí pra mim. Deixa eu ver aqui. Tem pessoas que não sei, autônoma. Conta aí pra mim, gente. Vocês já tiveram, oh meu Deus, derrubaram a vida. Ó, a gente vai chorar junto essa questão da revisão da vida toda, tá? Pai eterno. Gente, esse negócio da revisão da vida toda, eu falo pra vocês, é o maior absurdo jurídico que tem, porque eu nunca vi uma situação transitada em julgado, tudo, eu nunca vi. É realmente cunho totalmente político, tá? E nós vamos chorar juntos, tá? Então, Eliette, aposentado, cliente AIT, aposentado por invalidez, trabalhador rural, perdeu a visão, caberia superinvalidez? Se ele precisa de ajuda de terceiro, de acompanhante, sim, tá? Sim. Então, a Catiane falou, nunca pegou, mas tem essa possibilidade. Então, estuda o caso aí do seu cliente, se é uma incapacidade permanente, de fato, se não vai afetar o valor do benefício dele, mas você consegue aí futuramente fazer essa superinvalidez, tá? E às vezes, gente, o cliente, ele lê alguma coisa e corre lá e faz, e não é desse jeito, porque tem que você preparar a documentação médica, tem que pedir todos os prontuários, toda uma situação para você mostrar e comprovar essa situação, tá? Vale a pena você fazer esse trabalho, vale a pena de muitas formas, vale a pena para
sabe? Para que realmente você cumpra o seu papel social, para que você também receba aquilo que você merece pelo seu trabalho e também, acima de tudo, garantir uma dignidade para o seu cliente, um valor a mais para o seu cliente, para que ele possa ter qualidade de vida, poder ter alguém cuidando dele, porque nessa situação, muito provavelmente, por exemplo, esse cliente que eu falei, que tem esse problema nos rins, que está em estágio final, a gente garante esse benefício. Fico por aqui, um prazer ter vocês aqui. Semana que vem a gente tá aqui. A Thaís tá falando, contou aqui, eu paro para falar. Ó. Ela fez um caso de um cliente com demência e epilepsia e que conseguiu a aposentadoria por invalidez com adicional de 25%. Parabéns, Thaís. É isso aí, gente. E muda a vida da pessoa. É pouco pra gente, às vezes, ou nem é pra gente, ou às vezes é pouco pra a pessoa que tá ouvindo. Mas pra quem ganha salário mínimo, é o mínimo de subsistência. O que você garantir a mais, que seja, conforme a colega já falou aí, R$50 a mais, é um aumento. Que eu sempre falo, a gente é muito apegada no mês. Eu sempre falo para quem me acompanha aqui, multiplica por 13. R$50 por 13 é R$650 por ano. Se você colocar aí 1.412 vezes o 25, dá 353 vezes 13, é 4.549 que você coloca no bolso do seu cliente. E eu tenho certeza que vai impactar a vida dele e ele vai ser eternamente grato em falar que você é o profissional da concessão, que você respeita, que você se coloca no lugar dele, que você tem a simpatia de não só buscar um benefício, mas de garantir o melhor benefício para esse cliente.